Boa noite. Estamos ao vivo, agradecendo a todos pela participação. Muito feliz mesmo. Nossa convidada, a professora Ana Priscila, também já está aqui conosco. Bom, então já vamos começar, a debater aqui um pouco sobre o nosso tema. Inicialmente, eu quero, a primeira de tudo, convidá-la a participar. Oi, Josi, você me vê? Opa, não, ainda não. Agora sim, agora eu consegui lhe ver. Tá me vendo? Eu tô me vendo normal aqui. Eu tô normal e às vezes meu Instagram dá um bug aqui. Então, Pronto, essa às semana vezes eu aconteceu não comigo. consigo ver. Essa Oi? semana, essa semana aconteceu mesmo comigo. A Pois senhora é, está me porque às ouvindo? vezes tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Porque às vezes meu Instagram, nesse perfil, né? Um problema nesse perfil do Profa. Às vezes acaba que eu não consigo, quando sou convidada, fazer as lives com as convidadas, e aí tem que abrir no meu. Dá certo quando eu abro, mas quando eu sou convidada, eu geralmente fico toda preta. Enfim, mas que bom que deu certo. Exatamente, que bom que deu certo, né, professora? Prazer imenso em tê-la aqui. Primeiro de tudo, quero agradecer. Sempre disponível para os seus alunos, né? De pronto, já aceitou o meu convite. E, assim, é uma honra imensa tê-la aqui, principalmente para falar de um tema tão importante em pauta na reforma tributária, né? Então, assim, primeiro de tudo, eu queria passar para a senhora algum dado que eu coloquei lá no meu perfil, se algumas pessoas já ouviram falar em justiça fiscal. E foi curioso que 87% disseram que conhecia e 13% disseram que não. Eu acho que já era mais ou menos esperado, mas eu achei importante fazer essa enquete aí para a gente ter uma ideia se as pessoas já ouviram falar nesse tema, independente de serem tributaristas e não serem tributaristas. E, como sabemos, a gente tem dois projetos de lei complementar, visando aí a reforma tributária, né, a PEC 45, a PEC 110, e a nossa maior preocupação é como está sendo pautado esse projeto, né? Se temas como justiça fiscal, desigualdade regional, federalismo fiscal, a própria ideologia do sistema tributário, se isso está sendo pautado também na reforma tributária, no projeto de lei, né? Então, eu gostaria de lhe ouvir, eu e todas as pessoas que estão aqui presentes, deixar que a senhora faça a sua apresentação, por favor. Boa noite a todos e todas que estão aqui me ouvindo. Para mim é um prazer participar e dividir espaços, enfim, compartilhar conhecimentos. Eu fico brincando sempre quando as pessoas me convidam, eu sou igual a Sidney Magal, me chama que eu vou. Se eu tiver espaço na agenda, eu sempre faço assim, eu sempre vou dentro das minhas possibilidades, eu tendo espaço, porque a ideia de fato é a gente compartilhar conhecimento, não tem sentido nenhum você, enfim, ter uma expertise ali em uma determinada área de pesquisa e você acabar ficando com esse conhecimento isolado para você. Então, o conhecimento ele é feito para compartilhar, e quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende. Então, para quem não me conhece, eu sou professora de Direito Tributário, enfim, sou tributarista, sou professora de Direito Constitucional, né, porque eu pesquiso nas duas áreas. Tenho um mestrado em Direito Tributário, Estado e Regulação pela Universidade Federal de Pernambuco, uma pós em Direito Público e atualmente estou finalizando esse ano o doutorado em processo de jurisdição constitucional também pela Universidade Federal de Pernambuco. Enfim, minhas duas áreas de pesquisa são constitucional e tributário, mas eu tenho uma consultoria tributária junto com o professor João Paulo Torres, que está aqui nos assistindo, né, meu sócio na profissão e meu amor na vida. E sou apaixonada pelas duas áreas. Então, assim, pesquiso direito tributário e coordeno atualmente a Tributec, né, que é o grupo de pesquisa e de extensão vinculado à Liga Pernambucana de Direito Digital, que é o grupo de pesquisa de tributação e tecnologia, lá da Universidade Maurício de Nassau, da Uninassau, junto com o PE, junto com a Egas Muniz. Enfim, então eu estou aqui para a gente dialogar um pouquinho sobre um tema que é muito caro, que é o tema da justiça fiscal. Justamente. Inclusive, essa semana teve um encontro do Tributec, não foi isso? Do grupo de pesquisa, tratando exatamente, coincidentemente, maravilha, tratando exatamente da justiça fiscal, do texto da professora Tatiana Psitelli. Foi, assim, Uhum. sensacional. Eu achei maravilhoso o quanto, assim, essa sintonia, essa preocupação no meio jurídico da justiça fiscal está sendo aquecida, né? Eu acho super importante que isso seja pautado, que seja debatido, para aproveitar justamente esse momento antes da reforma acontecer, né?
aproveitar, porque a gente tem aí o CTN de 66, recepcionado pela Constituição. A gente sabe que algumas coisas realmente precisam ser melhoradas, precisam ser contextualizadas para a sociedade hoje, porém, a gente não pode esquecer dos princípios constitucionais, da base de tudo que é a nossa própria Constituição, e de princípios de valorização à pessoa humana, né? Como isonomia, capacidade contributiva, que está intrínseca aí no direito tributário. Então, essa era a nossa maior preocupação. Travou? Quando eu pensei em trazer essa live, Foi para não mim? podia ser diferente. Travou. Eu pensei justamente na Tinha senhora. travado um pouquinho. Foi, deu uma travadinha. Pensei justamente na senhora, porque venho acompanhando justamente esses debates com a Tributec, que acho, sim, de extrema necessidade, que seja exaustivo, que a gente não perca de linha esse momento. Pois é, uma das linhas de pesquisa, na realidade, dentro da Tributec, a gente tem 5 áreas de investigação, uma delas é a reforma tributária e seu impacto na economia digital. Como eu disse, para mim falar do tema de justiça fiscal é um tema muito caro, porque antes de eu ser tributarista, eu sou constitucionalista e é impossível você lidar com o direito tributário quando esse direito tributário ele não é embebido a partir da ideologia constitucional, ou seja, a partir do sentimento que faz nascer essa nova república agora nessa Constituição de 1988. Então, a gente precisa entender que essa conjuntura republicana de 1988, ela nasce a partir de um sentimento constitucional específico que traz o ser humano como centro das relações jurídicas, políticas, econômicas e sociais. Isso significa dizer que eu estabeleço um rol ali de garantismo estabelecido pelo Estado. Então, o Estado ele tem um rol garantista a implementar, que é o rol estabelecido ali dos direitos e garantias individuais, bem como os direitos sociais. E esse rol garantista, além de trazer o Estado como garantidor desse processo, ele também traz cláusulas limitativas, né? Então, ele limita também a atuação do Estado. Esse sentimento embebido nessa Constituição de 1988, que traz o ser humano como centro das relações jurídicas, tem que permear o ordenamento jurídico inteiro. A gente, em 1988, essa Constituição nasce no neoconstitucionalismo, uma nova forma de interpretar as normas constitucionais, e, consequentemente, eu passo a ter a constitucionalização de todas as áreas do direito. O direito tributário, ele está inserido dentro desse processo. Então, é muito difícil, e para muitas pessoas que são tributaristas, mas que têm um outro recorte teórico de pesquisa, é muito difícil para, muitas vezes, as pessoas que analisam o direito tributário de uma forma meramente legalista, ou então entendem que o direito tributário não teria uma figura distributiva ou redistributiva, né? Porque é muito comum as pessoas analisarem, se especializarem naquela sua área do direito tributarista, estudando única e exclusivamente as normativas infraconstitucionais, estudando unicamente o CTN para as demais normas esparsas que compõem aquele instituto. Mas a gente tem que entender o sentimento que faz nascer esse sistema tributário nacional, que é completamente redesenhado nessa Constituição de 1988, mas que também bebe muito das linhas que foram estabelecidas anteriormente na Constituição da Redemocratização de 1946. Então, é um sistema que bebe muito também daquele período da Constituição de 1946. Isso faz com que esse nosso sistema tributário nacional ele seja calcado em 2 braços que estruturam eles, que para a teoria tributária se transforma nas limitações ao poder tributar. Então, essas limitações ao poder tributar, sejam as imunidades, né, sejam os princípios que estruturam o sistema, eles são desenvolvidos a partir dessa ideologia constitucional. Então, o tributo em si, ele tem muito mais do que a sua função social, né? O tributo em si, ele vai atuar a partir de 3 funções, que muitas vezes a gente acaba trabalhando só 2, mas são 3 funções precípuas, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a função do tributo, além de ser um dos principais elementos de arrecadação de dinheiro para o Estado, de composição ali de receita pública, essa é uma função, né, que é a principal ponto de arrecadação dentro ali da composição de um orçamento público. Mais de 60% da composição do orçamento público é composto por arrecadação de receita tributária, mas eu tenho 2 outros braços de atuação ali da função do tributo, né? Um deles vai ser o intervencionismo seletivo na atividade econômica. Então, a partir da tributação, eu vou poder ali intervir seletivamente em alguns institutos, inclusive para proteger o próprio Estado brasileiro, né, para proteger os fenômenos de dumping, né, que acontece nas operações internacionais, proteger o mercado interno, proteger também a saúde, né, porque através da tributação eu tenho o que a gente chama de impostos sobre os pecados, né, a seletividade, que daqui a pouco a gente trabalha nisso, quando entrar em reforma.
os impostos ali sobre os pecados, que também estão ligados a uma política pública específica de proteção da saúde. E a gente também, além de ter essa função de intervenção seletiva na atividade econômica, a partir do perfil fiscal, né, principalmente quando eu estou lidando com tributos aduaneiros, né, imposto de importação, exportação, para proteger o mercado interno, o tributo ele também é um mecanismo de indução. Então, ele tem uma terceira função, que é ser o indutor de comportamentos sociais. Né? Então, a gente, dentro do direito tributário, tem uma outra coisa que se estuda pouco, e a gente até discutiu na Tributec esse final de semana, e na própria reunião de reforma tributária, é o que a gente chama de psicologia fiscal. Existe uma psicologia fiscal, onde eu, através da tributação, vou mudar comportamentos dos cidadãos, para que a gente possa desenvolver o dever fundamental de pagar tributo, para desmistificar o que a gente tem no Brasil, de que tributo é roubo, que se paga muito tributo no Brasil, enfim, e que isso propicia um alto comportamento sonegador. Então, o tributo ele também tem uma terceira função, que é a função de ser indutor, de modificação de comportamentos sociais. Isso a gente trabalha dentro de um tema que é a psicologia fiscal, entendendo ali a psique e o comportamento da sociedade, para que essa sociedade ela cumpra o dever fundamental de pagar tributo, ou se tem algo desconexo nesse contexto de comportamento do contribuinte, que vai levá-lo a sonegar tributo. Então, existe também esse perfil de indução de comportamentos humanos. Então, mais do que simplesmente uma função arrecadatória, né, o tributo tem uma função social que é construída a partir desses três braços: arrecadar receita pública, intervir seletivamente na economia e induzir ali comportamentos sociais através de normas indutoras, de um livro maravilhoso, até que eu disse, brinquei de sábado na reunião, que é um livro bem difícil das pessoas terem, que é um livro de professor Luiz Eduardo Choueiri, que é Normas Tributárias Indutoras, que trabalha exatamente essa lógica do comportamento indutor. Enfim, então a gente precisa entender esse contexto. Para quem já foi meu aluno, como você já foi, ou já me ouviu falar em algum momento, sabe que eu costumo dizer que o direito tributário ele permeia absolutamente tudo dentro da nossa vida. Então, ele é muito mais do que uma regra financeira, fiscal, matemática. Ele é parte intrínseca de tudo que eu estou fazendo no meu dia a dia. E a função da gente, enquanto pesquisador, professor, professora de direito tributário, é desmistificar esse sistema, para que a gente consiga levar o direito tributário para as ruas de uma forma simples, sem juridiquês, sem grandes formalidades, para que as pessoas consigam entender a importância do ato de pagar tributo, desenvolvam essa cidadania fiscal e, a partir daí, cobre o retorno, a reversão dentro da sua função redistributiva na construção de políticas públicas que efetivam direitos fundamentais. Perfeito, professor. Inclusive, a gente tem aí que vencer uma questão até cultural, né? Porque essa resistência e essa má impressão do que é realmente o tributo, da sua essencialidade, da sua importância, é uma questão cultural. Então, a gente percebe uma barreira enorme, independente de classe, inclusive, uma barreira enorme para se conversar sobre tributo, porque se liga completamente ao fato da má distribuição, trazendo, no caso de Brasil, má distribuição, gestões administrativas, que são outros temas, são outras discussões. Mas a gente percebe que há essa confusão e, por conta disso, uma resistência enorme. Então, essa questão da indução que a senhora falou é muito interessante. E na questão da reforma, por exemplo, trazendo um pouco aí para os projetos de lei, a gente não vê, por exemplo, tratar da questão da tributação da renda, já que estamos falando aí da consciência da tributação e tal. Pelo menos eu não consegui vislumbrar essa pauta da tributação da renda. Então, somente a questão, por exemplo, dos bens e serviços, que esse realmente é bem pautado, eles realmente têm toda a estrutura formada para modificar a tributação. Então, como a senhora vê esse cenário sob o ponto de vista de justiça fiscal? Antes de eu chegar lá nas duas propostas de emenda constitucional, era importante a gente trabalhar, é importante a gente colocar assim, como é o perfil da tributação no Brasil, né? Para esclarecer para as pessoas. Esse Sistema Tributário Nacional de 1988, ele tomou como perfil a tributação a partir de um tripé, né? Que é o tripé da renda, da propriedade e dos bens e serviços, do consumo. Acontece que a ideologia do Sistema Tributário Nacional, calcada ali na Principiologia do 145, né, parágrafo 2º, dos próprios 150, dos princípios setoriais do 150, trazem ali capacidade contributiva, isonomia tributária, a lógica de progressividade, trazendo a lógica de
capacidade econômica dentro da capacidade contributiva, ou seja, quem ganha mais teria que pagar mais, quem ganha menos teria que pagar menos. Do ponto de vista constitucional em si, o sistema ele foi perfeitamente desenhado. O grande problema é quando a gente decanta essa previsão constitucional na realidade e quando a gente cria todas as leis infraconstitucionais para efetivar esse sistema na realidade, que faz com que eu cause uma distorção e uma própria violação dentro da ideologia estabelecida dentro do próprio sistema tributário nacional pela Constituição de 88. Porque esse sistema ele acaba se transformando na prática regressivo. Ou seja, em vez de ele ser progressivo, como desenhado na ideologia, ele se vê na prática, na operacionalização, como uma regressividade. Então, o Brasil, por exemplo, que está ali, tem uma tributação cunhada em 32% a 35% referente ao PIB, né, o total, está na mesma margem ali dos países de competição internacional, dos países em desenvolvimento, mas a gente, quando coloca os dados a partir da análise da própria pesquisa da OCDE, da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a gente começa a entender o porquê no Brasil quem ganha menos acaba pagando muito mais e tendo um impacto na sua renda de forma muito mais gravosa do que os measures, né, do que os super ricos no Brasil. Porque é um sistema que foi, na prática, ele foi operacionalizado para a gente ter uma regressividade. Então, eu trouxe só alguns dados. Do ponto de vista de tributação de renda, então o imposto de renda, que é o mais popular, né, o mais conhecido, os dados da OCDE, os últimos dados da OCDE de 2018, a tributação da renda no Brasil, equivalente ao PIB, ela corresponde a 6,23% apenas, equivalente aos 100% do PIB do Brasil. O que dá para a gente imagem de arrecadação dessa tributação da renda, um percentual de 19,22% de arrecadação. Quando a gente fala em tributação sobre patrimônio, né, principalmente o imposto sobre herança, o imposto de transmissão, causa morte e doação, que tem um percentual ínfimo no Brasil, a gente tem aí um percentual de incidência sobre o PIB de 1,49%, o que equivale do ponto de vista de arrecadação para os cofres públicos, 4,58% de percentual de arrecadação. No entanto, do outro lado, quando eu vou falar da tributação sobre bens e serviços, a tributação de consumo, eu tenho 15,71% do PIB, ou seja, maior que a renda, 15,71% do PIB, né, na tributação do consumo, o que equivale do ponto de vista arrecadatório, 48,44% do percentual de arrecadação, ou seja, quase 50% da arrecadação no Brasil, equivalente ao PIB, está na tributação de bens e serviços. E aí eu tenho um problema, exatamente porque eu estou lidando com tributos invisíveis, como regra, né, tributos de efeitos anestesiantes, como o ICMS e o IPI, que estão dentro de uma cadeia produtiva e que, de forma muito intencional, faz com que os contribuintes não saibam quanto estão pagando. Que pede o Brasil ter uma lei de transparência da nota fiscal, mas a gente sabe que a nossa nota não atende o perfil estabelecido pela lei, porque eu só tenho lá o percentual do tributo que eu estou pagando naquele preço daquelas mercadorias, mas eu não tenho o destaque de cada um desses tributos. Eu tenho só tributação federal, estadual e municipal, mas eu não tenho de IPI é quanto, de ICMS é quanto, né, de ISS é quanto. Então, existe também um mecanismo de manutenção dessa estrutura. Porque se eu vou comprar um produto a R$100, eu pago 100, 40% ali, dependendo do produto, 60% é de carga tributária. Então, se as pessoas soubessem efetivamente quanto elas pagam, a gente teria um retorno do ponto de vista de cidadania fiscal muito maior, porque todo mundo começaria a exigir muito mais transparência. Então, também existe uma lógica intencional de que isso aconteça. Isso faz com que, na prática, quem ganha muito menos seja afetado muito mais com essa tributação regressiva sobre o consumo, porque na hora que a gente vai comprar os itens de cesta básica, por exemplo, né, o assalariado vai pagar a mesma coisa nos itens de cesta básica do que um milionário, do que uma pessoa que ganha 40 salários mínimos, do que uma pessoa que ganha 60, 100, 120, do que os measures. Que eu não consigo, nessa tributação indireta, principalmente do IPI e do ICMS, eu não consigo atender capacidade contributiva, porque a tributação ela está embutida ali dentro do preço. Isso faz com que a gente esteja num parâmetro muito ruim do ponto de vista internacional. Porque o Brasil quer entrar na OCDE, na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e a gente está muito longe dos países que estão hoje dentro da OCDE. Então, também, só para a gente fechar no dado e chegar no tema da reforma, eu separei também os dados da OCDE, a média dos países.
Em relação aos países que estão na OCDE, a média desses países em tributação de renda, lucros e dividendos, a média de tributação deles é 11,4%. O Brasil é o último país do ranking, né? Afeta a renda apenas 6,5%. Quando eu estou falando em bens e serviços, né, em consumo ali, o Brasil é o terceiro no ranking dos países. O Brasil só perde para a Hungria e Grécia. Nós somos o terceiro, porque nossa tributação sobre bens e serviços está em 15,4%, enquanto a média dos países da OCDE é 11,2%. Por quê? Porque é muito mais fácil atingir capacidade contributiva na renda, no patrimônio em si, do que no consumo. Então, quando você forma um perfil de identidade fiscal, né, para os países que estão na OCDE, para eles é muito mais fácil eles tributar mais a renda, porque eles vão buscar mais equidade fiscal e menos o consumo, né? E o Brasil fez a lógica inversa. A gente afeta menos a renda, assim, para uma determinada categoria de pessoas, né? Porque o brasileiro médio que ganha aí acima de R$ 4.600 é a alíquota máxima na tabela de imposto de renda, que está defasada há anos no Brasil. E o Major, né? O Major, a Aurora, né? Sempre quer aparecer. E o Major, exatamente. Né? E o Major e o brasileiro rico, ele acaba pagando a mesma alíquota que um brasileiro médio, né? 27,5%. Só que eu tenho que lembrar que esses Majors, muitas vezes, vão receber em lucros e dividendos. E lucros e dividendos no Brasil, desde 1995, é isento de imposto de renda de pessoa física. Né? E o Brasil é o único país que isenta junto com a Estônia. Ou seja, os países que estão ali no parâmetro da OCDE, só 2 países que estão no parâmetro da OCDE isentam lucros e dividendos, Brasil e Estônia. Então, é uma distorção do nosso sistema que faz com que esse sistema tributário nacional nosso, ele seja um sistema que propicia injustiça fiscal e, consequentemente, injustiça social. Faz com que quem está na base da pirâmide arque muito mais, né, com a carga tributária do que quem está lá no topo, né, dos super ricos brasileiros, né, arquem menos com essa tributação fixada dentro do parâmetro brasileiro. E se a gente pegar o dado dos países democráticos, ou seja, entre as novas democracias, entre os países democráticos, os super ricos no Brasil, o Brasil está em que lugar nesse país? O Brasil é o segundo lugar com a maior concentração de renda de super ricos, só fica atrás do Catar. O Catar tem 29% de concentração de riqueza dos super ricos, o Brasil tem uma média ali de 28,3%, né? Então, é o segundo país com maior concentração de riqueza entre as nações democráticas, né, das democracias aí, das novas democracias do mundo. Então, a gente tem muito ainda o que dialogar. Isso faz com que, quando a gente chegue no debate da reforma tributária, né, e a gente tem 2 projetos de emendas constitucionais tramitando, né, a gente tem a PEC 45 e a gente tem a PEC 110. Me incomoda muito no Brasil, primeiro ponto, é a gente querer fazer uma reforma tributária imediatista, urgente e sem diálogo. Né, sem diálogo com a sociedade envolvida, com os teóricos, né, com pesquisadores em direito tributário, com economistas e etc. Enfim, porque a gente quer dar uma resposta imediatista, como tudo que a gente faz no país, a gente nunca busca uma reforma estrutural. Então, eu tenho 2 perfis de propostas de emenda tramitando no Congresso. A PEC 45 de 2019, que está tramitando no Congresso Nacional já há um bom tempo, na realidade, ela foi renovada e está na Câmara dos Deputados, e de fato é a proposta mais avançada, já teve parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela sua funcionalidade. A PEC 45 visa criar o IBS, né? O Imposto de Bens e Serviços Federal. Né? E nesse IBS eu estou tendo como tom único e exclusivamente simplificar o sistema. Né? A ideia da PEC 45 é pegar 5 tributos e unificar em um. Então, eu vou ali unificar IPI, ISS, ICMS, PIS e COFINS. Vou pegar esses 5 tributos e vou transformar em um, que é o IBS federal. Essa proposta, ela me incomoda muito, assim, é mais do que até a PEC 110. Primeiro porque o tom da proposta é meramente simplificação, desburocratização, e, de fato, esse tem que ser um dos elementos de uma reforma tributária, mas não pode ser um único elemento para se reformar um sistema e trazer eficiência tributária. Eu tenho que trabalhar com outros temas, entendendo essa função social do tributo. Então, eu tenho esse primeiro ponto, é o tom da tramitação da reforma, que é um tom calcado única e exclusivamente numa simplificação. O outro ponto é a extinção da seletividade.
né, no Brasil. Passou-se a entender que ter alíquotas diferenciadas é ruim, principalmente em relação ao IPI, né, que tem a seletividade ali como princípio obrigatório, né? Então, produtos supérfluos têm uma alíquota maior, produtos essenciais têm uma alíquota menor de IPI, já que o ICMS é uma possibilidade de ser ou não seletivo, o IPI é obrigatório. Então, eu tenho ali um problema, né, para alguns que defendem a proposta, um problema de ter alíquotas diferenciadas, né? O ideal é que todos os produtos pagassem a mesma alíquota. Na proposta da PEC 45, a alíquota de até 25%. Então, pagaria todo o produto, cigarro, por exemplo, bebida alcoólica, que são produtos supérfluos e que tem uma lógica de norma tributária indutora, que é para mudar o comportamento das pessoas e proteger a saúde, faz com que no sistema que está posto hoje eles tenham uma alíquota maiores, né, porque são produtos supérfluos, para desestimular o consumo. E, óbvio, quem quiser comprar, compra, mas compra mais caro. Mas os itens de cesta básica, por exemplo, tem que ter uma alíquota diferenciada, exatamente porque são itens essenciais à sobrevivência humana. Também tem distorções nesse sistema, porque, enfim, tem muitos lobbies na estruturação dessas políticas, né, de benefícios fiscais, e alguns itens que são essenciais também para a saúde humana acabam não tendo uma política de benefício fiscal própria. Uma delas que eu venho discutindo é a questão do absorvente para mulheres, né, que era para ser um item de cesta básica, não tem uma política fiscal específica, e o Brasil é um dos países que mais tributam o absorvente no mundo, né? A gente paga uma alíquota de 34% aí sobre um item que é um item de cesta básica, já que as mulheres não tomam a decisão de menstruar, nós biologicamente menstruamos. Então é um outro debate, é um outro recorte dentro do direito tributário, que é o debate de tributação e gênero, o debate do Temple Tax, enfim, do Pink Tax e etc., mas tem que ser objeto de outra live depois, né? Enfim, porque é um tema que eu venho debatendo fora tecnologia e estudando, que eu integro hoje o grupo de pesquisa de tributação e gênero da Fundação Getúlio Vargas, lá em São Paulo, coordenado pela professora Tatiana Psitelli. Então, tem esse outro recorte dentro da tributação. Além dele excluir a seletividade na proposta da PEC 45, também estabelece a impossibilidade de ter qualquer tipo de incentivo fiscal. Então, todos os benefícios fiscais devem ser extintos, políticas de isenções, alíquota zero e etc. O que é um outro problema, né? Você extinguir aí, num piscar de olhos, todo tipo de incentivo fiscal, né? Principalmente para a gente, para um setor muito importante, que é a questão do setor energético, né? Se a gente pensar que 80% da produção de energia eólica e solar, principalmente eólica, da energia eólica no Brasil, está no Nordeste. E nenhuma empresa se instala um parque de geração de energia eólica se não tiver um benefício fiscal, porque a operação é muito cara. Então, no momento que eu tenho essa PEC sendo aprovada, que extingue qualquer possibilidade de benefício fiscal, eu prejudico outros setores produtivos, inclusive daqueles de energias limpas, né? De energias limpas, que é o futuro da humanidade. Então, a região Nordeste fica muito comprometida do ponto de vista de desenvolvimento econômico e energético, já que 80% da produção de energia eólica no Brasil está no Nordeste, e o estado que mais produz é o Rio Grande do Norte. Pernambuco, por exemplo, teve a primeira, Tacaratu teve ali a primeira usina híbrida, né, de energia eólica, fotovoltaica e energia eólica e solar, né, fotovoltaica e energia eólica. Então, a gente tem outros debates que essa PEC não vem discutindo e que vai afetar outros setores no momento que eu extingo qualquer possibilidade de benefício. E uma outra coisa também que se é altamente questionável nessa proposta é o fato de estabelecer que as famílias de baixa renda vão receber o valor que pagam de IBS, vão receber, o governo vai devolver, vai pagar tipo um bolsa, né? O que eu paguei de IBS, por exemplo, nos meus itens de cesta básica, eu vou receber depois de volta o valor desse imposto. No entanto, a proposta, ela joga para uma regulamentação específica, para uma lei que vai tratar desse assunto de forma específica, isso não está na PEC, né? É um artigo aberto que joga para uma regulamentação. Enfim, a gente sabe como é a operação do Congresso Nacional, né? Muito morosa. Pode ser que as famílias de baixa renda comecem a pagar e não tenham esse retorno imediato. E tem um outro debate, eu vou pagar hoje, porque eu vou me alimentar hoje, vou comprar minha cesta básica hoje, minha feira, e vou receber quando? Daqui a um mês? Eu vou receber com juros, vou receber com correção monetária, eu vou receber como? Se quem quer comer agora, não quer esperar daqui a um mês para receber o tributo de volta. Então, é uma proposta que é muito dissociada da lógica das
das dificuldades brasileiras, né? Dos vários Brasis dentro de um único recorte do Brasil, porque é uma proposta que nasce a partir do eixo ali, especificamente do eixo São Paulo. Então, você desenha uma proposta achando que o Brasil é um todo unificado, que tem as mesmas características regionais, econômicas e sociais, e como uma fórmula perfeita eu vou aplicar ao Brasil inteiro. Então, é uma proposta muito ruim e que vai aumentar a tributação para algumas cadeias produtivas, principalmente para a cadeia de serviços. Né? Por exemplo, serviços jurídicos, né? Quem é advogado paga ali ISS de 5%, né? Que é, se for aqui em Recife, por exemplo, a alíquota máxima, o IBS pode pagar uma alíquota até de 25%. Então, o setor de serviço vai ser um setor muito abalado, mesmo que tenha uma não cumulatividade, que é o que apresenta na proposta. Mas é um setor muito afetado. Então, não dialoga em maneira nenhuma com justiça fiscal. Inclusive porque uma das pessoas que elaborou essa proposta até palestrou comigo no mesmo evento lá em Natal. Eu palestrei antes, né? E depois fiquei escutando. A gente tem um posicionamento muito diferente. PES é uma super tributarista, mas existe para alguns tributaristas a lógica de que o direito tributário não deveria se preocupar com essa redistribuição, com essa função distributiva, né? Para ter um olhar meramente ali fiscal e econômico, o que não faz parte da ideologia constitucional. Então, esse é um primeiro ponto. Sem contar que essa proposta também não dialoga com a economia digital. Também é uma outra polêmica, né, dentro. Já vai nascer ineficiente e natimorta, né, no momento que não dialoga com todos os recortes da economia digital. Pode perguntar, viu, que eu falo demais. Se a do governo realmente sair, né, há conversas de que vai haver a tributação do pagamento digital. Foi o único momento que eu vi falar da questão digital no meio dessa proposta aí de reforma tributária. Que é o que estão falando, o CPMF é o renascimento do CPMF digital, enfim. Não sei, né? E o Brasil agora está sofrendo uma investigação nesse sentido, né? Os Estados Unidos instalou um processo investigativo agora, né? Em junho, é recentíssimo, contra alguns países que querem estabelecer uma tributação específica para a economia digital. Levantou a seção 301 lá da legislação norte-americana do comércio internacional, dizendo que esses países estão cometendo concorrência desleal, e o Brasil é alvo dessa investigação, que PES a gente nem criou ainda, né? Mas como existem projetos tramitando nesse sentido, então o governo norte-americano já incluiu o Brasil nesse bolo desse processo investigativo. Enfim, que outros países estão sofrendo, né? Espanha, Itália, Turquia, França, que revogou agora recentemente, em janeiro de 2020, a taxação dos serviços digitais, porque sofreu um processo norte-americano, né? Então teve toda uma questão de barganha. Tem vários... a União Europeia toda está nesse processo investigativo norte-americano, e o Brasil entrou agora, porque tem algumas propostas tramitando, mas, enfim, a gente nem começou o debate ainda real, né, no Brasil. E a PEC 45 não dialoga com isso. Já a PEC 110, para mim, ela é uma PEC melhor, inclusive, muito melhor do que a PEC 45. A PEC 110, ela está no Senado Federal e ela é uma proposta que nasce dos estados, né? Então, ela nasce a partir de um diálogo que foi feito com os estados brasileiros e é uma proposta que nasce das secretarias das fazendas estaduais. A PEC 110, que está no Senado, ela é uma PEC melhor, mas ela tem um tom de simplificação, mas ela tem outros recortes, ela pode ficar melhor ainda. A PEC 110, ela visa aí unificar 9 tributos e criar o IBS, o Imposto de Bens e Serviços estadual, né? Então, enquanto a PEC 45 é o IBS federal, a 110 é o IBS estadual. Então, visa aí unificar IPI, PIS, COFINS, PASEP, ISS, ICMS, CIR Combustível, Salário e Educação, né? E criar aí um único imposto, que é o IBS estadual, com a alíquota de até 20%, né? A PEC 45 é até 25%, essa é até 20%. E visa também criar uma outra figura. Então, por exemplo, extinguir a contribuição social sobre o lucro líquido e colocar dentro do imposto de renda, aumentando a gradação das alíquotas do imposto de renda, né, para buscar mais progressividade. Visa também ter o ITCMD, o Imposto de Transmissão, Causa, Morte e Doação, que é dos estados, passar a ser de competência da União Federal, ter alíquotas mais progressivas e parte dessa receita ser destinada para os municípios.
Visa também estabelecer o IPVA sobre aeronaves e embarcações, né, que hoje não tem, a gente está no campo da não incidência, e também visa estabelecer uma política de exclusão do IPVA sobre veículos de transporte coletivo, né, de transporte coletivo, público, né, de transporte coletivo, de carga destinados à pesca, e a receita do IPVA seria destinada integralmente para os municípios. Mas a PEC 110, ela estabelece a possibilidade, a autorização da concessão de alguns benefícios fiscais nas operações de alimentos, de medicamentos, de transporte público de passageiros urbanos, de ativos imobilizados, de saneamento básico, de educação infantil, fundamental, superior, média e educação profissionalizante. Então, é uma PEC que ela tem uma pegada social. Óbvio que não é a ideal ainda, mas ela é muito diferente da lógica da PEC 45. Então, elas transformam melhor, né, o diálogo melhor do que a PEC 45, buscando ali não extinguir de vez os benefícios, mas fazer uma revisão dos benefícios fiscais e destinar os benefícios para aqueles serviços que seriam essenciais: educação, saúde, alimentação, transporte coletivo de passageiros, ativos imobilizados. Então, é uma PEC que tem o tom da justiça fiscal. Não é o ideal ainda, como eu disse, né? Porque as famílias de baixa renda ainda vão pagar, né? E vão ter também a devolução do valor de pagamento também a partir de uma política distributiva de renda direta, né? Como é o caso, por exemplo, do Bolsa Família, que é uma política de renda direta. Mas é uma PEC que já dialoga mais com o fenômeno da justiça fiscal. Mas, como eu disse, não é o modelo ideal, né? Porque eu não estou ali buscando tributar a renda de forma mais gradativa, né, mais progressiva, trazendo debate sobre lucros e dividendos, que ele é muito importante que seja pautado no Brasil, né, aumentando as alíquotas de herança, né, porque a gente tem uma concentração de riqueza muito grande nas superheranças, nas heranças milionárias, que passam de família para família, e você continua concentrando a renda. Então, a gente tem um imposto de herança que é muito ínfimo no Brasil, as alíquotas, e de fato precisam ter uma gradação maior para buscar a justiça fiscal, mas é uma proposta melhor do que a PEC 45, que é a PEC 110. Mas não é a mais avançada, né? A mais avançada é a que está na Câmara dos Deputados, que é a PEC 45. E nesse meio todinho, o desafio realmente é de manter o contribuinte aqui, para que não haja nenhum tipo de evasão, né? Porque quando se fala, por exemplo, aí da criação do CPMF ou até mesmo do IGF, há essa preocupação também de conseguir trazer essa reforma tributária sem causar o efeito contrário, né? E, inclusive, quando se fala da progressividade do imposto de renda. Exatamente. Paralelo a essas duas propostas, tem uma muito interessante, que não é uma proposta, é um projeto de sugestão legislativa, né? Foi apresentado pela ANFIP, né? Pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Né? Foi uma proposta que nasceu pela ANFIP, pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita e dos auditores fiscais das secretarias estaduais, né? A Associação dos Auditores Estaduais. Que é conhecida como, na realidade, a sugestão legislativa de reforma solidária. Essa é uma proposta muito interessante, mas é uma sugestão legislativa, enfim, porque os auditores não tinham legitimidade para propor, então foi feita uma audiência pública, e nessa audiência pública foi pautada aí o debate de ter uma reforma tributária solidária. E essa reforma, ela tem como tom buscar a justiça fiscal. Então, o objeto dessa sugestão legislativa, eu separei em 3 parâmetros aqui. Eu fiz um roteiro, né? Porque como eu sei que eu falo demais, era mais fácil para ficar aí dentro do tempo. Mas eu tenho um tempo de sobra, então a gente pode dialogar, tranquilo. Então eu tenho aqui, dentro da reforma tributária solidária, vocês podem achar, para quem tiver interesse em estudar esse tema, tem um site, né, da Reforma Tributária Solidária, .org, só botar no Google, Reforma Tributária Solidária, é o primeiro link que vai sair lá. Gui, que se tiver aqui, Guilherme ou Neemias, um dos meninos da Tributec, né, que são os secretários. Gui, se tiver aí, coloca aqui, se você encontrar nos comentários, Gui. Reforma Tributária Solidária. Quem quiser, só é baixar o link, por exemplo, né, porque é fácil. E são 60 páginas, mais ou menos, é uma proposta interessante que vai trabalhar em 3 paradigmas, né. Primeiro delas são estabelecer novas alíquotas de tributação de imposto de renda, né, para quem ganha a partir acima de 40 salários mínimos, trazer alíquotas progressivas. Então, é uma proposta que
dialoga muito e foca muito na tributação sobre renda e patrimônio, é uma questão. A outra questão trazida nessa proposta é a revisão das isenções fiscais, dos benefícios fiscais, isso é muito importante no Brasil, porque a gente tem políticas de benefício fiscal que foram estabelecidas no Império Brasileiro, né? Tem empresa que faliu, reabriu e continua com o benefício fiscal, e a intenção do benefício fiscal é que você traia a atratividade econômica, você paga aquele parque ali de fabril, por exemplo, de instalação, de equipamentos, e depois que quando esse produto, o investimento for pago, você reestabeleça ali a tributação. E tem, de fato, setores produtivos da economia brasileira que têm benefícios fiscais da época do Império Brasileiro. Não tem sentido, ou seja, mais aí de 100 anos, de um século, sendo mantidos às custas do Estado brasileiro a partir de uma política de benefício fiscal própria. Então, realmente não tem sentido. Essa proposta visa também fazer a revisão de alguns benefícios fiscais e de algumas políticas de isenção fiscal. E o terceiro ponto dessa proposta, que eu acho que no Brasil seria o ponto mais polêmico, é o reestabelecimento da tributação sobre lucros e dividendos, que estão isentos no Brasil desde 1995. E como eu disse, dentre os países da OCDE, da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, só não tributam lucros e dividendos Brasil e Estônia. Então, o sistema tributário ele é muito mais complexo do que a gente efetivamente imagina, né? Ele é um fenômeno que vai dialogar e vai perpassar por toda uma construção social, né, do Estado brasileiro, enfim, da vida das pessoas, e que a gente precisa ter um olhar que busque, de fato, solidariedade, justiça fiscal, principalmente no mundo pós-pandêmico, né? Com a crise econômica instalada, na pandemia, foi quando a gente, para muitos brasileiros, né, que não tem esse recorte mais sociológico, né, quando conseguiu enxergar como a gente é um país de desigualdade social abissal, e que a desigualdade social abissal ela é muito ruim, porque ela gera, além da pobreza tradicional, ela gera muita violência, gera não oportunidades, não igualdade, né, de condições. É uma sociedade que não pode ser calcada numa meritocracia, porque eu não posso falar em meritocracia numa sociedade onde uns têm muito, né, e muitos outros não têm absolutamente nada. Se a gente pensar nessa pandemia, tem brasileiro que não tem onde lavar as mãos, porque não tem água potável. Veja, a gente está no século XXI resolvendo um problema de saneamento básico que a Inglaterra resolveu no século XIX. Então, é algo que... exatamente. Então, a gente precisa, de fato, trabalhar o direito tributário de forma muito mais real, né, como elemento ali de transformação social. E aí, os debates de reforma tributária, eles precisam se aliar a ideologia constitucional, e essa ideologia é redução de desigualdades sociais, redução de desigualdades regionais, né, o estabelecimento do desenvolvimento nacional. Essa ideologia está cunhada lá no artigo 3º da Constituição, dos Objetivos da República, que vai obrigar que os 3 poderes dessa federação tomem medidas para atingir esses objetivos, essas normas ali diretivas estabelecidas pelo Constituinte de 1988. Então, por isso é importante e caro a gente dialogar sobre o tema de tributação e justiça social, né? Como eu disse, por exemplo... Pode falar, Júlio, fale. Não, eu só ia reforçar que se realmente, deixando essa oportunidade de passar, a gente pode ensejar no mesmo erro. Porque se hoje existe uma crítica gigante de que o nosso sistema tributário é injusto e tal, mas por questões mais adversas do que do próprio sistema em si, como a administração pública, mas enfim, se hoje já se tem toda essa crítica e toda essa dificuldade, deixando passar essa oportunidade, a gente pode ensejar e permanecer no mesmo erro, se não agravar um sistema que hoje já está realmente muito delicado, né? Então, temas como esse, a gente percebe que ainda é muito tímido, é pouco debatido, quando deveria ser o inverso. A gente percebe que as duas propostas, elas visam tão somente, o maior foco realmente é a movimentação econômica e financeira, o que não é nenhum demérito, né? Realmente a gente precisa que isso aconteça, mas não apenas isso. E o que é assim, sensacional no seu diálogo que a senhora está trazendo com a gente essa noite é justamente isso. Vamos pensar o direito tributário de forma consciente, tanto a nível estatal quanto a nível contribuinte, cidadão. Então, enfim, a gente não pode deixar passar essa oportunidade e debater realmente esse tema de maneira exaustiva. Exatamente, né? E é óbvio que existem recortes de pesquisa do direito tributário diversos, né? Eu me filio ao recorte sociológico, enfim, eu entendo que o direito tributário ele precisa estar inserido dentro dessa base ideológica, que é um elemento que ou transforma as vidas ou aprisiona pessoas. O direito tributário ele é muito
o tributo em si, ele é responsável pelo fenômeno, né, da desigualdade social, é um dos elementos de responsabilização dessa desigualdade, porque no momento que eu não tenho justiça fiscal, eu também não vou ter justiça social, né? E aí eu vou ter uma sociedade cada vez mais desigual e as pessoas não vão partir do mesmo ponto de partida, né, para conseguir galgar espaço dentro da sociedade brasileira, porque sempre vai ter alguém que está na frente. E aí eu não estou lidando com o critério de justiça, né, do que a gente busca enquanto sociedade democrática, justa, solidária. Então, você dissociar o debate fiscal da temática da ideologia constitucional simplesmente é para fazer uma reforma para o empresariado, né, simplificando, diminuindo ali obrigações acessórias, mas é uma reforma inefetiva. Eu não vou reestruturar a sociedade, ou seja, eu não vou mudar a configuração social, eu não vou mudar a vida das pessoas. Isso não vai significar dizer que o contribuinte vai pagar menos tributo. Ele vai até pagar menos, porque eu vou unificar, mas não significa dizer que ele vai pagar mais barato pelo tributo. Não significa dizer que eu vou diminuir a carga tributária, porque para alguns setores essa carga tributária vai aumentar. Então, o diálogo ele precisa ser um diálogo democrático e que a sociedade ela comece a entender a importância de pagar tributo, o dever fundamental de pagar tributo. A gente fala sempre em direitos fundamentais, mas a gente também tem um dever fundamental de pagar tributos. E existe um livro maravilhoso sobre isso, que é o livro do professor Casal Tanabás, que é o dever fundamental de pagar tributo, onde ele traz exatamente essa lógica, trabalhando com o perfil da cidadania fiscal, da psicologia fiscal, da norma tributária indutora. Então, o diálogo ele precisa ser um diálogo muito mais profundo e democrático. Mas também não adianta a gente estabelecer uma reforma tributária se do outro lado o Estado ele não faz o dever de casa de reduzir gastos públicos. Porque uma reforma tributária, para ela ser eficiente, para ser uma reforma tributária estrutural, além da gente precisar dialogar com a ideologia constitucional e olhar para aumentar a progressividade das alíquotas do imposto de renda, né? A gente ali aumentar a tributação sobre o patrimônio, trazer a tributação de lucros e dividendos, achando ali um mecanismo de equilíbrio perfeito para não desestimular o capital financeiro, né? O capital especulativo. E a gente também tem que ver que hoje a gente não vive numa economia de chão de fábrica, a gente vive numa economia de mercado financeiro e agora numa economia digital, né? Que o dinheiro não é mais palpável, eu estou lidando com criptomoedas, né? Eu estou lidando com, enfim, outros fenômenos dentro da economia digital. Minha reforma tributária ela tem que estar preocupada com todos esses fatores. Então, pode ser propostas positivas, simplificação, mas não pode ser um único tom. Eu posso reduzir a quantidade de tributo e unificar em um, posso, mas não pode ter que ser um único tom. Eu posso fazer isso, mas eu também tenho que fazer a progressividade das alíquotas do imposto de renda, né, fazer ali a atualização das faixas de isenção de imposto de renda que estão defasadas desde 1996 no Brasil, né? Então a gente tem anos, né, de defasagem. Significa dizer que um brasileiro que ganha 1.990 e poucos reais, né, mudou um centavo da faixa, ele sai de zero de isenção para pagar a primeira alíquota, que é a alíquota de 7%. É justo? Não é justo. Qual é o critério de justiça que a gente tem que adotar? Então eu tenho que, de fato, modificar essa lógica da tributação do imposto de renda. Tenho que trabalhar a tributação sobre o patrimônio. Os países, por exemplo, Europa, né, Estados Unidos, né, que a gente olha tanto para o sistema norte-americano, os Estados Unidos, Colômbia, América Latina, por exemplo, os países da América Latina, o Brasil é um dos piores do ponto de vista de sistema de tributação. Né? Países da América Latina, vamos olhar para a nossa região, Colômbia e etc. Né, tem uma tributação sobre o patrimônio muito maior do que o sistema brasileiro, né, trazendo aí a tributação da herança. Né? E a gente pode pensar na tributação de lucros e dividendos, ver como é que a gente vai fazer esse mecanismo, já que estão isentos no Brasil desde 1995. E é uma forma de você estabelecer justiça fiscal. Né? No momento que você traz aqueles que estão no topo da pirâmide, os majors, a contribuir dentro de um sistema democrático distributivo, para que todas as pessoas, com esse recurso bem gerido, né, se transformem ali na implementação de políticas públicas que concretizem direitos fundamentais, sejam eles sociais, sejam eles individuais, né, e que traga ali uma qualidade de vida muito melhor para a sociedade brasileira. E também eu tenho que trazer o diálogo para essa reforma da redução dos gastos públicos, que é o Estado brasileiro, que pede a gente vive numa república, mas é uma república num parâmetro muito monárquico, porque os setores dos poderes públicos, de uma forma lá, têm muito privilégio, ou seja,
gasta o dinheiro público muito e gasta de forma muito desonesta muitas vezes, sem nenhum tipo de responsabilidade, de entender que aquele dinheiro não é dele, mas é um dinheiro público e nós todos estamos pagando por isso, e que os sistemas são públicos, não são gratuitos, porque eu também estou pagando por ele. Então, a universidade pública ela não é gratuita, porque eu estou custeando a partir da minha arrecadação de receita tributária. O meu sistema único de saúde ele não é público, não é grátis, porque eu estou pagando na arrecadação de receita tributária. Então, a gente tem que mudar um pouco a lógica no Brasil e ter ali uma eficiência dos gastos públicos, reduzindo aí as despesas, né, estabelecidas no Brasil, para poder ter uma reforma tributária que seja estrutural e que dialogue com a economia digital. Justamente. Professora, eu tenho aqui uma pergunta do Ulisses Moncinho. Ele coloca a seguinte... Meu aluno. O IPVA sucedeu à taxa rodoviária única. Englobaria aeronaves, embarcações? Ou deve ser instituído outro tributo específico para esses bens? Pois é, Ulisses. O IPVA, isso é uma construção do Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo Tribunal Federal fez a interpretação construtiva e estabeleceu que IPVAs e aeronaves estão fora da base de incidência do IPVA, já que o IPVA incide sobre veículos automotores terrestres. Então, estou lidando no campo da não incidência tributária, com o vácuo legislativo. Eu tenho duas possibilidades aí de fazer. Eu crio um tributo específico para aeronaves e embarcações, né? Pagam taxas. Ou eu altero a base legislativa do IPVA, como é o tema da proposta da PEC 110. A PEC 110, que visa exatamente estabelecer um perfil de reforma tributária, traz a ideia de você estender a base de tributação do IPVA para embarcações e aeronaves através da proposta de emenda constitucional 110 de 2019. Poderia ser uma possibilidade, sim, de você estabelecer ou criar uma figura nova. Eu acho que não precisa, não é necessário. É você mudar, por exemplo, as figuras que existem, por exemplo, a legislação do IPVA que existe, através de uma proposta de emenda constitucional, mudando ali o desenho do fato gerador do próprio IPVA, para que eu tenha incidência sobre embarcações e aeronaves. Eu vou só abrir a porta aqui para minha cachorra sair. Professora, em relação à PEC 110, que a gente está falando dessa questão aí das possíveis alíquotas, criações e tal, ela visa o IBS ser considerado como uma alíquota fixa. A senhora vê que, se de alguma forma isso pode impactar no federalismo fiscal, em contraponto ao 45, que visa por meio de uma legislação própria, né? As duas têm problemas relacionados ao federalismo fiscal, as duas. Tanto a PEC 45 quanto a PEC 110. Porque, perceba, a PEC 45, ela estabelece que a alíquota vai ser até de 25%, e estados e municípios eles podem estabelecer suas alíquotas. Só quando a gente estabelece a competência tributária, quando eu estou estabelecendo a competência tributária, eu estou estabelecendo a competência tributária para além de simplesmente estabelecer a alíquota. A competência tributária ela vai perpassar para um debate de criação de tributos estabelecidos constitucionalmente, aumento, isenção, redução e concessão de benefícios fiscais. No momento que a PEC 45 ela estabelece a liberdade da criação de alíquota, mas ela tira, por exemplo, dentro do recorte da competência, a possibilidade de concessão de incentivos fiscais. Ela engessa o processo. Então, tem um debate sobre a inconstitucionalidade a partir do recorte do federalismo fiscal. Bem como a PEC 110. Então, ambas têm um problema de inconstitucionalidade, porque a gente tem que lembrar que a federação é uma cláusula pétrea. Eu posso estabelecer medidas para aumentar a federação enquanto garantia, mas eu não posso estabelecer medidas que restringam a lógica federativa. E aí, dentro do federalismo fiscal, uma das possibilidades de restrição dessa lógica federativa é restringir a própria amplitude da competência tributária. Então, com certeza, qualquer uma das duas, se forem aprovadas, seja a PEC 45, seja a PEC 110, no outro dia terá uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, sem sombra de dúvidas, para debater as questões relacionadas ao federalismo fiscal. Né? A PEC 110 um pouco menos, porque pode ser, há a possibilidade de ter a DIN, porque tem um debate sobre a violação de fato da lógica do desenho da própria competência tributária, do arquétipo dela,
mas ela já vem dialogada mais com governadores, né? Já vem mais dialogada com governadores, não, com secretarias das fazendas. A PEC 45 é que vai ter um debate maior, inclusive do ponto de vista da retirada da seletividade, da modificação completa dos parâmetros de liberdade dentro do âmbito federativo. Então, ambas terão um debate de inconstitucionalidade. Qualquer proposta que passar de reforma tributária, qualquer uma delas, terá um debate de inconstitucionalidade, principalmente quando essas propostas não dialoguem com a própria ideologia da Constituição de 1988, com o próprio sentimento constitucional, né? E aí vai ter aí uma judicialização da proposta, porque eu disse, né, como a gente sabe no Brasil, né, eu fui consultora legislativa há muitos anos também, né? Então eu tenho a experiência do legislativo também. Né? Fiquei 6 anos aqui na Câmara dos Vereadores do Recife e gerente jurídica da Secretaria de Juventude da cidade do Recife. Fiquei muito tempo na elaboração de políticas legislativas. É muito comum você ter produção de legislativa de gabinete, né? As pessoas sentam, produzem uma norma sem olhar a realidade, sem olhar os recortes de constitucionalidade. Então, quando você vai fazer uma cultural, por exemplo, como essa, você tem que dialogar. Você tem que analisar todos os riscos da operação ali, da construção legística dessa proposta, para blindar o máximo possível de um debate de inconstitucionalidade. Mas essas duas propostas com certeza serão judicializadas, e aí provavelmente quem vai dar a última palavra no Brasil será o Supremo Tribunal Federal, e muitas vezes é uma estratégia democrática. O próprio legislativo judicializa, também é uma estratégia dentro da própria democracia, principalmente quando eu estou lidando com temas ali sensíveis dentro do ambiente democrático. Pois é, agora assim, a meu ver, deixar passar e imediatamente a gente já tem uma adinha aí, beirando a reforma, ao meu ver, assim, traz uma insegurança jurídica muito grande, até porque o debate já vem sendo extensivo no Congresso há muito tempo. Então, em meio à crise política, em meio à crise sanitária, enfim, a gente não consegue realmente chegar a uma conclusão de igualdade, de um sistema tributário que traz essa igualdade, e de repente sai um novo código, imediatamente uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, é o que aconteceu, por exemplo, com a reforma trabalhista, com a previdenciária. Isso causa uma insegurança jurídica muito grande, uma insegurança para o povo brasileiro de uma forma geral, o que é muito arriscado e traz uma negatividade também, né, por parte das pessoas ao visualizar o sistema jurídico. Ora, passamos por uma comissão de Constituição e Justiça, e ainda assim a gente está debatendo a constitucionalidade ou não daquela legislação. Por quê? É uma das coisas que é importante a gente esclarecer. A Convenção de Constituição e Justiça, ela é uma Constituição política. Não é uma Constituição. Existem técnicos maravilhosos. Enfim, eu fui consultora legislativa há muito tempo, conheço inclusive os bastidores lá do Congresso, sou amiga de vários consultores legislativos maravilhosos e super técnicos do Congresso Nacional. Só que parecer que nós, enquanto técnicos, nós damos, né? Por exemplo, eu aqui era da Comissão de Legislação e Justiça. Isso, dos pareceres da Comissão de Constituição e tal, e dos pareceres políticos, né? Que tem essa Exatamente. Acaba que, veja, no Brasil a gente tem 2 tipos de controle. Um é o controle preventivo, que é esse controle que teria que acontecer dentro do Congresso Nacional, né? Através ali da Comissão de Constituição e Justiça. E, óbvio, quando eu estou lidando com um projeto de lei, que não é o caso específico, quando eu estou lidando com um projeto de lei ordinário ou lei complementar, eu ainda tenho uma outra possibilidade de controle preventivo, que é o Instituto do Veto ou da sanção do Presidente da República. No caso de emenda constitucional, que são as 2 propostas que estão tramitando, a proposta de emenda constitucional, a PEC, ela é um instituto próprio do Poder Constituinte Reformador. Então, depois que eu tenho a aprovação da PEC nas 2 casas, por 3/5 e etc., ela já vai nascer e produzir efeitos diretamente no mundo jurídico com ali a promulgação daquele texto pelo presidente da Câmara e pelo presidente do Senado. Então, a única possibilidade que eu tenho no caso de PEC de ter um controle preventivo é dentro da Comissão de Constituição e Justiça. Só que, tradicionalmente, no Brasil, o controle preventivo ele não funciona como deveria funcionar. Ou seja, no momento que a gente verificasse, por exemplo, um legislador, né, ali os integrantes da Comissão de Constituição e Justiça, no momento que verificasse que eu tenho uma norma, uma PEC claramente constitucional, essa PEC sequer deveria ser pautada em votação. Eu teria que barrá-la imediatamente. Esse controle ele não funciona no Brasil como ele deveria funcionar. Um exemplo simples, só para as pessoas que estão aí entenderem. Está se debatendo no Congresso Nacional a PEC da presunção de inocência, da prisão em segunda instância.
O artigo 5º da Constituição é um direito e garantia individual. Ou seja, eu não posso ter uma proposta de emenda constitucional tendente a abolir uma garantia constitucional. E a presunção de inocência está dentro do artigo 5º. E no momento que eu restringo a aplicabilidade dela, eu estou violando a própria cláusula pétrea. Então, veja, se o meu controle preventivo ele funcionasse, sequer eu estaria tendo essa pauta dessa PEC. Se eu quero dar eficiência, se eu quero dar uma sensação de segurança para a sociedade brasileira, eu quero reduzir o número de recursos para compatibilizar com a cláusula constitucional, eu tenho que alterar a legislação infraconstitucional. Eu tenho que alterar o Código de Processo Penal. Esse é o caminho constitucional correto, para se coadunar com a presunção de inocência. Então, diminuo o caminho ali recursal do Código de Processo Penal, mantenho a presunção de inocência e compatibilizo dentro da cláusula. Mas a gente prefere dar uma resposta para a sociedade do que uma resposta técnica. Então, eu vou debater uma PEC que claramente é inconstitucional e vai ser judicializada. Só que para a população média, que não entende da estrutura de processo legislativo, acha que o Supremo dá a última palavra, a culpa é do Supremo, enfim, as pessoas vão cometer crime, vão continuar sendo soltos e vão ser soltos, enfim, porque o Supremo não autoriza a prisão em segunda instância. Mas é porque existe uma lógica constitucional e tudo tem que estar amarrado. Então, isso é o que acontece tradicionalmente no Brasil, porque esses pareceres, muitas vezes, são pareceres políticos e não pareceres técnicos da Comissão de Constituição e Justiça e propiciam a alta judicialização. E muitas vezes, como eu estava falando anteriormente, na live anterior, a judicialização ela também é uma estratégia dentro do ambiente democrático, né? Muitos partidos políticos judicializam, né? Porque o poder legislativo é inerte, também é uma estratégia dentro do jogo democrático. O grande debate é um debate que é até trazido pelo professor Conrado Rubner Mendes, né? Existe, em democracia implica em ter uma última palavra? Alguém tem que dar uma última palavra na democracia? Não. Na realidade, o que deveria existir é um diálogo entre os poderes, entre o poder legislativo, executivo e judiciário, para construir políticas públicas estruturantes. Mas não é isso que acontece no sistema brasileiro por outros fatores, e os poderes, mais do que dialogam, eles batalham, né? Que é o tão famoso livro do professor Oscar Vilhena, a batalha entre os poderes ali, entre legislativo, judiciário e executivo. Então, o judiciário é chamado a decidir os temas mais importantes da sociedade brasileira, né? E acaba que, nesse ser chamado a decidir nos principais temas, muitas vezes dá a última palavra, porque tem que ser chamada ali para dar um resultado no ADIM. Então, causa insegurança jurídica porque muitas vezes eu tenho uma omissão nas funções dentro ali dos poderes, sejam o poder legislativo ou seja o poder executivo, enfim. Rafa Jales entrou aqui, só cumprimentar. Rafa Jales entrou aqui, que é a organizadora lá do Congresso de Direito Tributário de Campina Grande. É o 3º Congresso de Direito Tributário Paraibano. Rafa, um beijo, né? Eu vou palestrar lá e muito obrigada pelo convite. Vale a pena para quem quiser, vai ser um evento totalmente online. E Tributário e Financeiro em Debate também entrou aqui. Muito obrigada. A live não é minha, está sendo aqui por acaso, a live é de Jô, né? A segunda parte que a gente está aqui. E que, inclusive, está muito gostoso o debate, né? Assim que caiu, algumas pessoas começaram a falar e tal. Não, calma, a gente vai voltar, a gente vai voltar. Porque é muita coisa, né? É muita coisa. Além de ser um tema muito extenso, tem uma certa complexidade. E quando a gente fala de vida, de pessoas, de justiça, tem também a subjetividade. Então, realmente é um tema difícil de tratar, mas super importante de ser tratado no momento que a gente está vivenciando. Inclusive, na crise sanitária que a gente está vivendo, que ressaltou aí a questão da desigualdade social, por extensão, o efeito dominó, vem aí o impacto também do sistema tributário que não vem funcionando tão bem quanto deveria. Então, uma coisa realmente está correlacionada com a outra. E não funcionando um desses mecanismos afeta os demais, o que é também um risco muito grande para a sociedade. Então, pensar o tributo no Brasil, inclusive, né, porque às vezes a gente fica naquela coisa assim muito ilusória, não, porque lá fora acontece isso, o país tal fez e deu certo. Bom, bacana, a gente toma como exemplo, mas será que dá para aplicar a nossa realidade? Inclusive, eu tinha até uma pergunta aqui para a senhora, mas eu acho que com todo esse debate a senhora acabou respondendo, é que a pauta da reforma tributária ela visa muito a questão da simplificação. E, em paralelo a isso, ela diz, olha, vamos simplificar e isso vai diminuir a desigualdade social. Então, a gente para e pensa, a simplificação realmente vai diminuir a desigualdade social, ela por si só, ou ela precisaria estar amarrada a outros mecanismos?
Então, acho que todo esse debate que a senhora trouxe para a gente, elucidou aí, responde essa pergunta, que não, a simplificação é necessária, a gente precisa, mas ela não é suficiente para trazer um sistema tributário justo e que seja eficiente e que seja eficaz. O que, para a gente tributarista, há uma preocupação gigante em isso passar e passar desse jeito como a gente está vendo, né? Inclusive, em matéria de dado, assim, de informação, o IPEA fez uma análise das duas PECs e trouxe uma possibilidade aí de crescimento, que a reforma tributária reduz a diferença em média. Ela passa de 26%, 26,7% para 24,3% da tributação, da tributação de renda e imposto ao consumo, e para os mais pobres de 1,2%, quando hoje é 10,1%. Quando a gente vai calcular esse dado, a gente percebe que é um crescimento muito tímido. Então, quando se tem uma expectativa de uma reforma tributária e você chega a uma análise, uma conclusão como essa, que o IPEA chegou, a gente percebe que não vai alcançar tanto quanto se espera. É um percentual, pelo menos a meu ver, professora, me corrija se for o caso, mas ao meu ver, é um percentual muito tímido para a nossa expectativa e para a nossa realidade de desigualdade social. Então, vamos ensejar o mesmo erro se isso passar? O que não pode... Exatamente. Quando eu tenho uma reforma tributária que ela não é dialogada como deveria ser dialogada, e que não é uma reforma tributária estrutural, né, não é estrutural, ela é uma reforma na tônica da simplificação, a gente vai chovendo molhado, né? Na linguagem popular, a gente vai chovendo molhado e a gente vai enxugar gelo e a gente vai perder mais uma vez a oportunidade de fato, construir um país sério, né? Um país sério do ponto de vista de redução de desigualdades sociais, de trazer melhor qualidade de vida. Né? Eu concordo que a gente tem um sistema tributário complexo e burocrático. É um fato, temos. É importante a gente simplificar esse sistema, é importante a gente simplificar. Nós temos muitas obrigações acessórias? Tem determinadas atividades econômicas e operações que têm mais de 1.000 de obrigações acessórias para cumprir, né? Papel para preencher o tempo todinho, quando a gente hoje tem um sistema de tecnologia que já diminuiria e muito todas essas obrigações acessórias que o empresariado ele tem que cumprir a depender ali do recorte econômico. Então, é uma pressão do setor produtivo? Mas eu não posso ter um sistema tributário que seja dissociado da realidade social e que seja dissociado da própria ideologia constitucional de 1988. Então, a gente perde uma oportunidade. A gente faz a reforma tributária com a tônica de simplificar, mas para o contribuinte, para a gente, pessoa física, vai mudar em quê? Nada. Pagaremos menos? Não. Ou seja, a gente não vai sentir no bolso a diferença. Né? E a gente vai reduzir desigualdade social? Não, pelo contrário, existem vários estudos, inclusive a professora Tatiana Piscitelli, que é uma das maiores tributaristas do Brasil, e Tati tem um dos estudos onde ela fala de que a reforma tributária, dessa maneira como ela está indo, nessa tônica, há a possibilidade da gente ampliar as desigualdades sociais no Brasil. E se a gente pensar, esse pode ser o tom, principalmente pós-pandemia, onde a gente já vem enfrentando uma crise econômica sem precedentes, ela só vai se aprofundar. Isso não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno global. Só que outros países estão lidando com essa situação de uma forma muito melhor do que a brasileira, tomando medidas muito mais eficientes e muito mais rápidas, né? E tendo ali, nesse momento de crise econômica, o intervencionismo seletivo do Estado muito mais presente do que o recorte do modelo brasileiro. Uma outra coisa é a gente querer olhar para realidades que são tão díspares quanto as nossas. A gente tem um olhar muito norte-americano, né? A gente tem um olhar muito eurocêntrico. Só que a gente tem que entender que eu estou partindo de base de sociedades que têm outras questões sociais, econômicas e culturais. A gente quer ter fórmulas prontas para aplicar em uma realidade que é completamente complexa, né, diante da configuração da sociedade brasileira. Né, e achar que essa fórmula pronta vai se encaixar perfeitamente dentro do modelo brasileiro. Então, a gente tem que olhar mais para a gente, para a própria região, para a América Latina, que tem problemas muito diversos, mas que tem saídas muito interessantes dentro da própria América Latina, mas a gente quer ter um olhar eurocêntrico, ou um olhar dos Estados Unidos da América, né? E são sociedades e realidades completamente diversas e diferentes, né, da nossa. Então, é importante que a gente tenha um olhar mais interno e produza com a identidade fiscal mais vinculada às todas densidades e todos os problemas difíceis, né,
que nós temos na sociedade brasileira e que não vai existir uma fórmula pronta, não é uma receita de bolo para resolver, né? Eu tenho que dialogar, tenho que estudar, tenho que trabalhar ali gastos públicos, reforma tributária, desenvolvimento econômico, redução de desigualdades sociais, são todos elementos que devem perpassar para a gente ter, de fato, uma reforma tributária estrutural. E que essa reforma também olhe para as questões globais, né, de economia digital. Né? Todos os diálogos que o mundo vem trabalhando, dos bens digitais, da tributação da IoT, da internet das coisas, da questão relacionada às criptomoedas, né? Da questão relacionada às plataformas de streaming, o que é que o mundo vem debatendo sobre isso, os países que já adotaram o Service Tax, o serviço de taxação digital, o Service Tax. Então, né, olhar também esses recortes, outros recortes, né, que o mundo vem também debatendo, o Pink Tax, o Tampo Tax. Então, a gente também tem que abrir o olhar para a gente não ficar atrás, inclusive do ponto de vista de competitividade, principalmente quando eu estou lidando com a economia digital, né, com todas as problemáticas, as nuances, né, e as complexidades da economia digital. Então, no momento que eu não tenho uma reforma tributária que, além de ser estrutural no mundo analógico, como a gente chama no mundo sólido, né, real, ela precisa também dialogar com os fenômenos da economia digital, né? A tributação da inteligência artificial, a tributação dos robôs, a substituição da mão de obra humana pela máquina, isso também tem que ser uma preocupação dentro do sistema tributário nacional. Então, como eu disse, logo no início da nossa primeira live, a função social do tributo, ela vai perpassar por 3 braços, não só arrecadação de receita, não só intervenção seletiva na atividade econômica, mas também como mecanismo indutor de comportamentos sociais. Então, se eu tenho uma reforma que não dialoga com esses 3 braços e não dialoga com a própria ideologia constitucional, o sentimento embebido nessa Constituição de 1988, eu vou ter uma reforma que ela já nasce morta, né? Ela já nasce caduca, porque ela não dialoga com a economia digital e com todas as complexidades dela, e também ela já nasce ineficiente, no momento que ela não vai ser um elemento estrutural para a redução de desigualdades sociais. Então, fica muito difícil, que eu quero fazer as coisas muito assodada e rápida, imediata e para já, para dar uma resposta para investidores. Mas e como fica o problema pós-aprovação? Como é que fica a operacionalização? Lembrando que as duas propostas têm períodos de transição, né? Então, por exemplo, a PEC 110 são 10 anos de transição. Então, eu vou ficar numa insegurança jurídica durante 10 anos, um sistema antigo e um sistema novo. Como é que a gente vai fazer essa transição tributária, né? Tributária constitucional? Então, é um diálogo muito mais profundo do que simplesmente simplificar ou desburocratizar. O direito tributário ele é mais complexo do que a gente imagina, porque ele perpassa pela construção de relações humanas, sociais e econômicas. Então, a gente tem que desmistificar, né, os vieses, sejam visíveis ou visíveis dessa tributação, e dialogar com a sociedade. Justamente. E quando a gente vê na pauta da reforma debates como alguns estados ele vai conseguindo crescer com o IBS e outros não, também é preocupante. Por que uns sim e outros não? Porque a gente permanecer com essa dificuldade, com essa desigualdade regional, quando o momento de se dialogar e de se refazer é agora. Então, o que a gente escuta muito falar é que hoje mais estados, com o passar da reforma, mais estados vão crescer por isso. Apenas poucos não vão apresentar uma estatística positiva. Mas, assim, não deveria ter poucos, não deveria haver nenhum. Né? Todos fazem parte do Estado, todos são estados da federação, então por que hoje vão apresentar crescimento e outros não? Então, eu percebo assim, uma fragilidade muito grande nesses pontos. E quando a gente fala de simplificar, não é simplificar apenas vamos resumir todos os tributos, excluir aquela gama de tributos da obrigação e criar um. Eu acho que simplificar outras questões, como, por exemplo, a própria legislação, como, por exemplo, o acesso a questões de processos administrativos, de processo fiscal administrativo, antes da sua própria judicialização. Então, a simplificação vai muito mais além do que o fato de agora eu tenho um tributo para pagar, e não mais 5, 6, enfim. Realmente o debate é bem extenso, né? E o fenômeno da desjudicialização, né? Buscar métodos alternativos aí de resolução de problemas tributários. A gente tem a arbitragem tributária, né, que desponta muito nesse debate, né? Muita gente estudando, professora Tatiana, inclusive, que debate arbitragem tributária. Então, a gente tem
muitas temáticas. Lembrando que o ano passado a gente teve uma pesquisa do Instituto de Ética Concorrencial, publicada em novembro, dezembro, acho que foi novembro de 2019, falando, o processo tributário dura no Brasil a média 19 anos, quase 20 anos de tramitação entre a fase administrativa e a fase judicial. Isso é inconcebível, né? Isso é completamente inconcebível quando eu estou lidando com a relação jurídica tributária, a relação processual, que era meramente documental, né? Eu não tenho testemunhas, eu não tenho provas, exceto quando eu preciso de provas mais complexas que sejam contábeis, mas é uma relação de direito, basicamente de direito. E você ter aí uma tramitação tributária que tem um delongar de quase 20 anos é muito tempo, né, entre processo administrativo e processo judicial. Então a gente tem que buscar meios de eficiência também tributários e desjudicialização, né, trazer mais. A gente teve agora as medidas importantes da transação legal, da possibilidade de adesão aí da transação extraordinária, excepcional, da transação por adesão, vários mecanismos, né, de trazer ali a lógica do contribuinte legal, de regularização de situações fiscais e créditos irrecuperáveis, e que é possível agora você fazer uma negociação. Então é importante que a gente, para além de reformar o sistema, trazendo todos os recortes da própria ideologia da Constituição de 88, lidando com os temas de solidariedade, garantia do amplo desenvolvimento nacional, redução das desigualdades regionais e sociais e simplificando o sistema. Eu também tenho que buscar métodos alternativos de resolução de conflitos, do ponto de vista de tributação, né? Trazer mais transparência fiscal. É um sistema muito sofisticado, né? O direito tributário, as pessoas falam de forma muito sofisticada, é um ramo muito elitista. E, na realidade, para quem me conhece de perto, sabe que eu sou completamente crítica dessa formalidade exacerbada do direito. Nem gosto, assim, nem gosto dessas formalidades exacerbadas, desse falar super bonito e etc. A gente tem que, na realidade, compartilhar experiências e conhecimentos e produzir de forma junto, fácil, para que todo mundo entenda aquilo que você está dialogando e você vai gerando um interesse sobre esse sistema, né? E aí você acaba criando algo muito sofisticado, né? Muito elitista, muito distante. E aí você não traz a sociedade para o debate fiscal, que é importantíssimo que a sociedade faça parte dele, porque é um elemento que muda a vida, né, a partir de um perfil de tributação, muda a vida ou aprisiona as pessoas em determinadas castas sociais, né, e você fala de forma tão sofisticada que você afasta o debate democrático e aí acaba que eu não produzo aquele resultado que eu deveria produzir para trazer investimento econômico, né, ou para atender todos os setores da sociedade. Então, é bem complexo o debate sobre reforma e justiça, mas são coisas que têm que atuar de forma conjunta. Não existe esse dilema entre reforma tributária e justiça fiscal, não. Só vai existir reforma tributária estrutural no momento que essa reforma tributária ela busque justiça social, né, e justiça fiscal. Senão, não tem sentido você fazer uma reforma com o único tom de desburocratização ou simplificação. Perfeito, perfeito, professora. Eu acho que na última live eu não vi nenhuma pergunta, né? Como a gente caiu, eu não consigo ver se aparecer mais alguma pergunta aqui agora. Pelo menos pelo que eu venho acompanhando, não. Algumas pessoas estão comentando que realmente é importantíssimo que essa reforma venha a atender outros leques, outras pautas, que a gente não vê realmente esse debate. Eu também gostaria de agradecer a presença de algumas pessoas que saíram de lá e estão aqui participando da live. A doutora Alexandra, a doutora Rafaela, que a gente tem coordenado o curso de iniciação tributária, inclusive a gente já está abrindo aí o segundo, né? Já está abrindo a segunda lista de espera. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, o pessoal que tem dado uma força aí ao nosso trabalho. Então, professora... Estou acompanhando vocês aí nas redes. A sua mentoria ajudou muito, viu? Serviu de inspiração. A professora tem um curso de mentoria que eu tive a oportunidade de conhecer nessa quarentena, né? E foi genial, assim, foi maravilhoso. Curso muito prático, muito objetivo, que traz essa realidade do direito tributário exatamente assim como ela está falando, né? Desmistificar essa coisa do direito tributário. Eu, particularmente, me identifico também muito com esse perfil, porque incomoda, atrapalha e segrega. Você falar do direito tributário dessa forma tão elitista, quando, na verdade, o direito tributário está em tudo, né? E, quanto não é isso, as pessoas acham que tributário, Estado, então, cria essa distância. Muito menos no sistema democrático que é o nosso, tem que haver a proximidade. É justamente o contrário, o inverso, né? Então, a gente está nesse trabalho também aí de conscientização, sempre batendo na tecla da justiça fiscal,
E esse momento de reforma tributária, eu espero que a gente tenha uma oportunidade de debater ainda mais sobre esse tema, né? Vamos sim, eu estou super aberta, enfim, você me conheceu lá na mentoria, para mim é um prazer, assim, compartilhar, eu sou super acessível, enfim, para quem me conhece sabe, eu não tenho nenhum tipo de frescura e etc, eu acho um saco, inclusive, esses tipos de comportamentos, então, alguns ambientes eu nem faço muita questão de participar quando eu vejo que tem, enfim, egos demais e conhecimentos teóricos de menos, né, eu prefiro ter pé no chão mesmo, entender que a gente não sabe de tudo e que nós somos um constante estudante e assim tem que ser, e que aquilo que eu aprendi, que eu posso utilizar como elemento de transformação de vidas, ou de inspiração, ou de melhoria, ou de dicas, e que eu possa fazer, eu sou super a favor de compartilhar mesmo, e de criar laços, e de trocar experiências, né? E eu acho que esse é o caminho mesmo, a gente precisa se ajudar dentro do ponto de vista da academia, a gente vive num mundo de muitas vaidades, né, de muitos egos, e eu procuro ficar muito distante, assim, de toda essa estrutura. Acho que travou para mim. Eu procuro ficar distante, assim, dentro dessa estrutura, enfim, porque eu sei de onde eu vim, de onde eu saí, enfim, eu vim do sertão, e sei aonde exatamente eu mantenho meu pé no chão, e eu acho que é assim que a gente tem que ser, e eu estou aberta para a gente compartilhar, enfim, para que a gente possa dialogar cada vez mais sobre os temas. Como eu disse, é um tema muito caro para mim, dialogar sobre direito tributário em si, e não o direito tributário de forma formalista, né, dogmaticista, mas sim o direito tributário, enfim, humanizado, porque ele é um instituto humanizado e precisa ser humanizado, né? Então, eu venho fazendo pesquisas de tributação e tecnologia, não é minha tese de doutorado, mas provavelmente deve ser meu pós-doutorado, debater tributação e inteligência artificial. Então, venho fazendo pesquisa junto com o pessoal da Tributec que está aqui fazendo pesquisa sobre tributação e tecnologia na coordenação da Tributec, mas também, paralelamente, eu venho fazendo pesquisa sobre tributação e gênero lá no grupo de pesquisa da FGV São Paulo. Fui convidada a professora Tatiana Psitelli, e sou uma das pesquisadoras lá da FGV, ela estava montando o grupo, e aí me convidou, e era um convite dela, seria irrecusável, e estou lá pesquisando também. Um debate que é outro debate, é outro tema de live, muito caro, para debater os recortes invisíveis da tributação de gênero e que afeta tanto as mulheres dentro desse recorte de tributação. Então, são muitos diálogos, né, que essa reforma precisa fazer para além meramente da simplificação, né, e da desburocratização. Então, estou sempre à disposição. Se vocês precisarem, eu estou à disposição. Não conheço a Alexandra, não conheço a Rafaela, né, que está aqui também, que eu sei que é vocês três. Parabéns, Mas eu... obrigada. Mas eu estou acompanhando vocês lá, né, vi as postagens e etc. Estou acompanhando, né, e estou aberta para a gente dialogar quando vocês precisarem. Enfim, eu sou super... eu gosto quando as pessoas ousam, né, e se inspiram, né, e fazem, e a gente tem que dar um passo de cada vez e seguir. Né? E se a gente não der esse passo, a gente vai ficar no mesmo caminho, estudando de forma responsável, né? Entendendo, por exemplo, a tributação de uma forma menos elitista e mais realista, né? Mais realidade social e menos a dogmaticidade em si, né? Ali humanizando o Instituto de Direito Tributário, que ele precisa ser humanizado, porque ele está para além do Código Tributário Nacional, ele perpassa pela construção das nossas vidas e nossas estruturas. Muito além mesmo. Inclusive, a gente percebe essa resistência, ou até mesmo esse sentimento de elitização até no meio jurídico, né? Alguns colegas, inclusive, por isso que o meu perfil é Loucos por Tributário, lá no canal até explico, porque o pessoal achava uma loucura, não, você gostar de direito tributário, não é um direito acessível, é muito difícil. E quando a gente entra no direito tributário, a gente vê que não é nada disso. Muito pelo contrário, o direito tributário está muito ligado à questão da igualdade social, que é um tema que realmente eu aprecio demais, enfim. E a gente vê que é justamente o contrário daquilo que todo mundo pensa, né? Muito ao contrário do que todo mundo fala, do que todo mundo pensa, inclusive alguns advogados. E nesse curso que a gente está fazendo, a gente teve a oportunidade de sentir isso na pele, né? Um pouco de receio, de medo das pessoas por achar que é uma coisa que é difícil e inacessível. E quando a gente encontra alguém que desmistifica, como a senhora, em todas as suas aulas, traz de maneira muito prática, muito objetiva, muito acessível, por extensão, a gente também vai seguindo
esse trabalho, e a gente percebe que as pessoas vão entendendo que realmente direito tributário é muito mais além do que o que vem dizendo ao longo dos anos para a gente, né? Inclusive nas Uhum. faculdades de direito, né? Sim, exatamente. E também é um mundo muito machista, então para a mulher é muito mais difícil, assim. Para a Muito. mulher é muito mais difícil, porque é um mundo muito machista, que, desculpem meus amigos tributaristas, mas é mesmo. Então, para a mulher também é um meio mais difícil de você se inserir. Se você percebe o roteiro dos eventos, é muitos homens, né? Menos mulheres, parece até que não tem mulheres pesquisando na área de direito tributário, ou grandes tributaristas, grandes professoras e etc. Por isso que eu até fiz a brincadeira não, botei de propósito lá no post da Tributec, quando só tinha as meninas lá pesquisando, e aí até coloquei isso, parece até, né, porque já falaram isso pra mim, assim, num evento que eu fui convidada, e que eu fiz essa reclamação, né, pra quem me conhece sabe que eu sou bem feminista, fiz essa reclamação que tinham vários homens, só tinha uma mulher, era eu, inclusive, e fiz essa assim, não existem mulheres, né, que pesquisam em direito tributário, tem tantas, e aí uma das pessoas me respondeu, não, mas não tem tantas mulheres assim, aí no post que eu fiz da Tributec das meninas, né, que somos 12, 11 meninas pesquisando tributário, só tem 4 meninos lá na Tributec. E aí, dizendo, pois é, nós não temos pesquisadoras de direito tributário mulher, porque também é um mundo muito machista, né? É um mundo muito mais fácil para homens, porque parece que as mulheres não são muito, na lógica, né, da construção do patriarcado, não são muito afetas ao debate fiscal financeiro, é mais um debate masculino. Então, para a mulher também é mais difícil. Mas, enfim, a gente vai ocupando nossos espaços de forma muito técnica e de meritocracia, assim a gente vai dando as respostas. Então, eu acho fantástico que tenham 3 mulheres como vocês, jovens, né, que resolveram fazer o curso de iniciação na advocacia tributária e estão aí na luta galgando o espaço. E é assim que tem que ser mesmo, né? Enfrentando as batalhas que todas as mulheres enfrentam dia a dia, seja em qualquer área que a gente for trabalhar, especificamente no ambiente do direito tributário. Exatamente. E dependendo da região, que é o nosso caso, né? Região Norte e Nordeste, a gente vê se estreita ainda mais esse sentimento machista, né? Então, assim, Exato. não posso deixar de parabenizá-la, porque além de pernambucana, mulher, tributarista, em destaque, realmente é muito difícil, né? Nos serve de inspiração. Que realmente a gente sabe todos os problemas que são enfrentados para nós advogados e do âmbito tributário principalmente, né? Não só o tributário, a gente tem aí o penal também que sofre muito com isso, né? Mas, enfim, algumas áreas realmente a gente percebe uma dificuldade maior de aproximação do público feminino, né? Eu tenho acompanhado seus trabalhos e vejo realmente essa sua campanha, foge também até um pouco da questão tributária, mas sempre mostrando esse compromisso social, né? As ideologias sociais que a senhora sempre levanta aí a bandeira do feminismo, a bandeira do tributário acessível a todos. Então, muito bacana mesmo. Agradeço também o apoio que a senhora está dando, realmente para nós está sendo um desafio enorme, mas também está sendo uma experiência maravilhosa. Pensamos Uhum, juntos, a quarentena veio aí fortalecer, enfim, obrigar a gente a entrar nessa coisa da tecnologia para ontem. uhum. Então, embarcamos e assim, tem sido um trabalho maravilhoso, o pessoal tem recepcionado muito bem o nosso trabalho. E, enfim, sobre a questão da justiça fiscal e sobre a reforma tributária, professora, o que eu posso lhe dizer é que tudo isso foi brilhante, né? Sua explanação veio elucidar bastante tudo o que a gente já vem debatendo, vem tratando. E eu espero realmente que todos que aqui participaram tenham sentido isso também. Na verdade, isso é só um start, né? O debate é muito mais extenso, a justiça fiscal abrange muitas coisas. A gente nem sequer falou, na prática, a questão da distribuição. Citamos, mas ainda tem essa complexidade da distribuição dos tributos. Uhum. Existem muitos tentáculos aí a ser debatido, mas, ao meu ver, assim, foi sensacional. Ai, obrigada, eu que agradeço muito. Para quem me conhece sabe que eu nunca consigo fazer uma live de 1 hora, por isso que eu disse assim, fique tranquila, porque eu já estou acostumada. Eu não fiz uma live até hoje que durou uma única live, né? Eu sempre faço lives para além de 1 hora, porque são temas tão complexos que não dá para você trabalhar em 1 hora, né? E aí, dependendo do bate-papo que vai rolando de forma descontraída e legal, né? Você vai ficando, enfim. Mas eu que agradeço o convite e vou estar à disposição sempre, assim, eu tenho disponibilidade. Quando você me mandou a mensagem de topo, né, vamos ver aí o dia, enfim, eu sou super disponível. Tendo disponibilidade, não tem outra coisa marcada, a gente faz, né, e eu vou estar sempre à disposição para o que vocês precisarem mesmo. Para mim é um prazer dialogar sobre esses temas e que tenham mais diálogos como esse, né, trazendo uma visão mais sociológica e humanizada do direito tributário,
ali, né, para que a gente, de fato, humanize o Instituto. Enfim, para mim foi um prazer. Para quem chegou aqui, essa é a segunda parte, tá, pessoal? Se vocês quiserem assistir a primeira parte, tá no perfil de Josi, Salva Loucos por Tributário, sigam, para quem não segue ainda, tá? A primeira parte tá lá, a segunda parte vai ficar salva aqui, porque deu bug lá no pôster, lá na Não live. tem problema nenhum. É bom porque instiga o pessoal, né? Não tem problema É, nenhum. vai ficar lá e vai ficar aqui. Foi ótimo. Eu quero agradecer também a todo mundo que participou, tanto na primeira live quanto na segunda, né? Tanto as coordenadoras, que eu já citei aqui os nomes, como alguns amigos, colegas de trabalho. Então, assim, tenho muito a agradecer, a live foi maravilhosa, agradecer o seu convite, a sua disponibilidade, essa sua acessibilidade com os alunos, que eu percebo realmente são, de você, né? Assim, do seu jeito, da sua forma de lecionar. Isso é muito bacana, porque nos permite aprender ainda mais, né? Aquela coisa do professor distante do aluno, realmente na prática, isso não funciona. A gente aprende muito mais com essa aproximação, com esse bate-papo leve, descontraído, porque a gente não deixa de ficar ansioso, né? De Exatamente. conversar. Mas aí, não, a senhora nos deixa muito à vontade, a gente aprende muito, então eu quero parabenizar e agradecer. Pois é, contem aí comigo. Quem não segue a Tributec, sigam aí a Tributec, né? Que é o grupo de pesquisa que eu coordeno tributação e tecnologia. Os meninos estão aí, que os meninos estão todos aqui botando @Tributec. Quem não segue ainda Loucos por Tributário, sigam lá. E para mim é um prazer isso. Foi ótimo, né? Obrigada a todo mundo, a todos e todas que ficaram aí presentes. E vamos dialogar cada vez mais. Justamente. Beijo, professora. Boa noite. Beijo. Tchau. Boa noite a todos e todas. Tchau. Tchau.